E aí, pessoal, a incoerência no discurso do Renato. O Grêmio pode ou não ser cobrado? Você já parou para pensar? É preciso criar parâmetros para saber das cobranças. E nós vamos aqui decifrar um pouco a relação discurso e verdade no ambiente do Grêmio. E aí, dá para cobrar? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Mas agora eu quero chamar a atenção de vocês ao novo parceiro do canal, Perfil Metais, lojas em Erechim, Santa Maria, Chapecó e lá em Lucas do Rio Verde. Perfil Metais fabrica telhas metálicas sob medida, pensando em cobrir seu telhado, da sua casa e tudo de bom? Perfil Metais. Você tem a chance pelo site perfil.ind.br e também pelo perfil Perfilados no Instagram. Você tem todas as informações sobre Perfil Metais, o novo parceiro aqui do canal do CCD. Nós vamos ter lives especiais às segundas-feiras e a gente está aqui apresentando esse novo parceiro comercial aqui do canal do CCD, Perfil Metais. Pensou em metais? Pensou Perfil Metais. Agora é com vocês. Eu espero com certeza esse apoio ao novo parceiro aqui do canal. Gente, queria trazer para vocês aqui alguns pontos que são necessários da gente tratar. O assunto Renato Portaluppi e suas entrevistas e até que ponto, de fato, o Grêmio pode ser cobrado nesse início de temporada. Por que eu falo sobre isso? O Grêmio, quando no Gauchão melhorou o seu rendimento e deu um otimismo para o seu torcedor, Renato foi para a entrevista dizer que não via no Brasil ninguém jogando mais do que o Grêmio. E isso, de alguma maneira, recebeu o apoio de todos que acompanhavam o Grêmio. Jornalistas também tinham um entendimento de que o Grêmio tinha atingido rapidamente um nível até mesmo acima do esperado. O Grêmio foi campeão gaúcho, o Grêmio venceu bem o Internacional e as coisas foram bem posicionadas naquele momento. A partir da dificuldade que o Grêmio começou a enfrentar no início do Campeonato Brasileiro, obviamente que surpreendeu a maneira como o Renato tratou aquilo. Primeiro dizendo que o Grêmio não tinha nenhuma chance de ganhar alguma coisa no campeonato, porque não tinha um grupo cheio, porque faltavam extremas jogadores de velocidade. E na coletiva de ontem, Renato utilizou um termo que é muito comum dentro dos planejamentos, mas que não fecha muito com o que a gente vê na história aí mais recente, sobretudo dos clubes de futebol, de um modo geral, aqui no Brasil. Vocês não querem que em 6, 7 meses a gente tenha um super time. E ali, mudando um pouco aquele tom daquele discurso firme de não poder vencer e tal. Obviamente que se a gente quiser simplificar e criticar por criticar, a gente vai pegar uma frase e outra, jogar uma na frente da outra, e aquilo ali termina com a gente rapidamente. É lógico isso. Só que eu não quero fazer isso. Eu quero tentar avançar, eu quero tentar pensar mais, eu quero tentar ver mais. Eu quero tentar ler além do que a gente pode fazer. E tentando fazer isso, peguei alguns dados concretos em cima de situações importantes para se avaliar a cobrança ou não a um trabalho. A primeira delas, o grau e o nível de investimento. O Grêmio está com um nível de investimento, por mais dificuldade financeira que tenha, entre os 5 maiores clubes do Brasil. O Grêmio, por exemplo, está bem na frente do Inter, que joga Libertadores. O Grêmio gasta perto do que gasta o Atlético Paranaense, por exemplo, que está jogando a Libertadores, e que não tem um treinador tão antigo, não. O Grêmio está gastando ainda mais do que Botafogo, está gastando mais do que Vasco da Gama. O Grêmio gasta mais ou menos o que o São Paulo gasta, e claro, o Atlético Mineiro gasta mais. O Atlético Mineiro, por exemplo, tem um treinador recente. Aí tu tem, claro, o Flamengo, com todo o seu investimento, que tem um treinador aí que tem poucas semanas também.
Então isso não é matemático. Não é matemático. O fato é que o Grêmio gasta muito mais do que o Fortaleza. Aí alega, não, mas o Fortaleza tem um trabalho há 3 anos. Legal, é isso aí mesmo. Tem um trabalho há 3 anos. Mas a gente não pode aqui minimizar o grau de investimento que o Grêmio faz, que parece que a gente tem medo, eu diria, de criticar. Porque o argumento de que precisa de tempo para se ajustar um time ou para se deixar um time mais sólido, é óbvio que conta, o tempo é importante. Mas também não podemos simplesmente desassociar que o Grêmio fez altíssimos investimentos. O Grêmio gastou mais de 50 milhões para a montagem do trabalho. E isso é mais do que a grande maioria dos clubes que estão jogando contra o próprio Grêmio e cujo trabalho desses outros times parecem melhores, mais sólidos do que o trabalho do Grêmio. Então, se a matemática ela não é perfeita para um lado, ela também não é perfeita para o outro lado. Existe, sim, nas estruturas uma incoerência importante. O Cruzeiro, por exemplo, montou um time rigorosamente novo. O Cruzeiro contratou um novo treinador, que inclusive quando jogou contra o Grêmio tinha 2 partidas. O Cruzeiro gasta 1/3 do que o Grêmio gasta. E aí? O Cruzeiro é que supera as expectativas? Eu peguei um exemplo de um time que vai enfrentar o Grêmio e que tu sabe que o grau de investimento, o nível de folha de pagamento e principalmente o trabalho do treinador, ele vive um estágio menor do que o Grêmio. E não dá nem para dizer que o Cruzeiro, neste momento, ele é um clube mais estruturado, porque ele também veio da 2ª divisão. E Grêmio e Cruzeiro, curiosamente, se enfrentam na quarta-feira. E aí? O que fazemos com a nossa opinião diante dessa pergunta? O Cruzeiro é melhor que o Grêmio? E por que ele é melhor? Os resultados do Cruzeiro, o Cruzeiro não ganhou o regional, mas o Cruzeiro está melhor que o Grêmio no Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro vem para o enfrentamento aqui. E aí? Este confronto é um ponto muito legal da gente botar na análise do cobrar ou não. Porque o Cruzeiro é um parâmetro interessante. Se o Cruzeiro de fato for melhor que o Grêmio, fica evidente que o caminho do Grêmio não foi o melhor. E se o Grêmio conseguir superar o Cruzeiro, a gente vai poder aqui discutir o seguinte, olha, o Grêmio conseguiu um caminho melhor porque o Cruzeiro tem ou teve as mesmas armas, talvez até um número muito menor de armas do que o Grêmio teve para o trabalho da remontagem. Lembrando que esse jogo vale perto de 5 milhões de reais, o que para o Grêmio também é importante. Portanto, um jogo que vale além do classificar ou não, do ganhar ou não. É o jogo também para entendimento de projeto. O Grêmio gasta 3 vezes o que o Cruzeiro gasta. O Cruzeiro vem do mesmo lugar que o Grêmio, ainda muito mais consolidado, porque o Cruzeiro ficou lá um tempão. Para mim, esse é um jogo pontual. E eu vou confessar para vocês, eu acredito muito que o Grêmio vai passar por cima do Cruzeiro. Tá? Acreditava que fosse ganhar o jogo lá e acredito muito que o Grêmio tem tudo para ganhar do Cruzeiro. Torço para que isso se confirme nos jogos que na quarta-feira nós vamos começar a contar. Esse canal vai fazer os 2 jogos, o jogo em Porto Alegre e o jogo em BH. O jogo em Porto Alegre é um jogo que 7 da noite precisa do apoio maciço dos torcedores. O Grêmio precisa dessa vitória, o Grêmio precisa contar essa história vencendo o jogo e indo para BH com um pouco mais de tranquilidade. O canal do CCD abre às 4 horas da tarde, 16 horas, direto da Esplanada da Arena. Direto da Esplanada da Arena, nós vamos começar a contar a história de Grêmio e Cruzeiro. O jogo da contraprova. Podemos falar assim? Eu acho que vale, né? Porque futebol é investimento
E quando tu faz mais investimento e não ganha, tu precisa ponderar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.